que nós estamos programados para lidar com dinheiro, né? Isso, pessoal, a gente sabe que é uma coisa muito séria, né? Sabia que, assim, o que eu vejo, assim, que a maneira que hoje algumas pessoas, elas lidam com o dinheiro, diz muito respeito sobre elas. Inclusive, tem uma frase, né, do Augusto Cury, eu gosto dessa frase, diz assim, ó, algumas pessoas, elas são tão pobres que, infelizmente, tudo que ela tem é apenas dinheiro. Mas já que nós começamos a falar de mindset, né, e o tema desse encontro ele é gestão financeira, né, aqui já vai o primeiro mindset financeiro. A gestão financeira da empresa não é responsabilidade do setor financeiro, é responsabilidade de todos nós. Então, todos nós, né, nós líderes, né, muitas vezes podemos ter aquele pensamento, a gestão financeira é lá do pessoal do setor financeiro, né, é eles que têm que cuidar de gestão financeira. Não, a responsabilidade da gestão financeira, ela é de todos nós, né? Vocês sabem, né, que infelizmente no nosso país muitas empresas elas são vendidas, outras infelizmente elas deixam de existir por questões financeiras, né? E olha que interessante, muitas vezes essas empresas que infelizmente elas deixam de existir, elas não deixam de existir porque ela perdeu faturamento, embora isso aí também muitas vezes leva uma empresa à falência, né, à perda de clientes, mas muitas empresas que deixam de existir no nosso país e no mundo, muitas deixam de existir repletas de clientes na sua porta. Então, infelizmente, né, essas empresas, elas, como eu falei, repletas de clientes na porta, mas por uma má gestão aí dos seus recursos, elas quebram, né? Então, assim, guarda essa frase, má gestão dos seus recursos, né? Uma reflexão, pessoal, que assim, eu gosto de fazer essa reflexão, que é a seguinte: se a nossa empresa, ela deixasse de existir, o que o Brasil perderia se a nossa empresa deixasse de existir? O que o Brasil e o mundo perderam quando muitas empresas, infelizmente, elas deixaram de existir, e muitas vezes por uma má gestão financeira, outras por má gestão estratégica, né, por decisões estratégicas. Olha para vocês verem, aqui na minha cidade, em São José dos Campos, né, tinha uma multinacional que operava aqui na minha cidade, e era assim, era um nome muito forte, né? Quando se falava aí de máquinas fotográficas, filme, revelação de foto, só vinha uma marca na cabeça das pessoas do mundo inteiro. Pessoas com um pouco mais de idade, né, já sabe que empresa que eu estou falando, né? Eu estou falando aí de Kodak. E essa empresa, ela operava aqui na minha cidade. E eu lembro que quando eu era criança, né, e alguns amiguinhos também, e às vezes assim perguntado, né, quando se perguntava para a gente, ei, quando você crescer, aonde que você quer trabalhar? E era comum, né, como muitos falavam assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero trabalhar lá na Kodak. E, infelizmente, pessoal, a Kodak hoje é uma empresa que praticamente ela deixou de existir, né, no Brasil. Essa empresa, ela foi uma das empresas mais inovadoras que o Brasil já teve. Mas, infelizmente, ela perdeu o time de inovação, de entrar no mercado de câmeras digitais ali na década de 90. E, pessoal, olha só que interessante, né? Nós estamos falando aí de gestão financeira, entrando um pouquinho aí nesse mercado de empresas, e uma empresa que deixou de existir. Hoje, a nossa empresa, né, o Sabin, né, que orgulho, né, de ser Sabin, é uma empresa hoje que ela tem 6.200 colaboradores, foi a última atualização que eu tive. Uau, que bastante, 6.200. A Kodak, pessoal, quando ela deixou de existir, essa empresa ela chegou a atingir no seu auge 400 mil colaboradores no Brasil e no mundo inteiro. Então, assim, infelizmente, a gente vê o impacto, né, hoje de uma empresa quando ela deixa de existir. E aí é por isso que eu falei para vocês, muitas vezes, nós gestores, nós precisamos fazer essa reflexão, alguns amigos empresários
que tem, eu falo, olha, faça essa reflexão, se a sua empresa deixasse de existir, o que o Brasil perderia, o que o mundo perderia. Mas, pessoal, vamos continuar aqui falando ainda de mindset, né? De acordo com a autora Carol Dweck, o mindset, ela diz que ele pode ser fixo ou ele pode ser de crescimento. Né? E o que seria isso, Jordânio? Né? Para quem está aqui, estuda sobre mindset, né, já tira de letra, sabe exatamente o que é isso, né? O mindset, ela diz o seguinte, que o mindset fixo, ele responde, as pessoas que têm um mindset fixo, né, responde às circunstâncias de maneira fatalista e conclui que não é possível melhorar a situação. Em contrapartida, as pessoas que têm esse mindset de crescimento, elas veem as dificuldades como oportunidades de crescimento, né? Jordânia, puxa, a gente está falando aí de gestão financeira, né? E a importância do mindset em tudo isso. De tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje nessa tarde, pessoal, eu tenho certeza que praticamente quase tudo que eu vou falar aqui, em algum momento aí da sua liderança, em algum momento, né, da sua trajetória no SEIB, você já ouviu, né, o que eu vou falar aqui hoje, né, e por isso que essa questão do mindset, a gente começar a mudar a nossa mentalidade, né, como que a gente olha para essa questão financeira, para essa questão da gestão financeira, tem um grande impacto. E aí, alguns exemplos, né, já que agora a gente sabe que aquelas pessoas de mindset fixo, né, são aquelas pessoas que sempre enxergam que, puxa, dificilmente é possível melhorar. E as pessoas de mindset de crescimento sempre enxergam oportunidades de crescimento. Olha essa primeira frase. Pessoas de mindset fixo, elas creem que inteligência e habilidades são natos, né? São aquelas pessoas que elas têm o costume de dizer assim, eu não nasci para isso aí, não. Isso aí, para mim, eu não nasci para isso. Isso aí, para mim, é dom, né? Isso aí, para mim, é dom, eu não nasci para isso. Aí a pessoa de mindset de crescimento, a visão dela é o seguinte, ela crê no desenvolvimento da inteligência e habilidades. A pessoa de mindset fixo, ela tem dificuldade de ver as próprias limitações. E a de crescimento, ela busca aprendizado para superar limitações. A de mindset fixo, ela evita desafios por medo de revelar fraquezas. Já a de crescimento, ela abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Essa pessoa aqui, né, no Mindset de Crescimento 3, é aquela pessoa que, se ela estiver numa entrevista de emprego e o entrevistador perguntar para ela, e aí, você sabe, você tem facilidade para desenvolver, né, para fazer determinadas atividades? Olha, eu não sei, mas eu sei aprender. É impressionante. 4, a pessoa de mindset fixo, ela não crê que esforço possa gerar mudanças, mas a de crescimento, ela vê o esforço como caminho da excelência. A de mindset fixo, ela encara problemas sem esperança de resolvê-los. Sabe aquela pessoa mais ou menos? Ela fala assim, vamos ver o que dá, né? Se não der, pelo menos a gente tentou. Mas e aí, como que estão? Como que tá indo as coisas? Tal? Tirando o que tá ruim, né? O resto melhora. Mas a de mindset de crescimento, ela enfrenta os problemas com entusiasmo. Pessoal, e sabe qual que é o maior problema hoje das organizações, né? Muitas organizações no Brasil, tá assim, de gente com mindset fixo, infelizmente. Mas muitas vezes essas pessoas de mindset fixo, né, não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, não quer dizer que ela é uma pessoa que, inclusive, não mereça estar na sua equipe. Infelizmente, é como a mente dela está programada, né? E muitas vezes, ou seja, programada na infância. Às vezes ali na infância, ou seja, pelos pais, ela sempre foi programada a ter uma tendência a sempre olhar, infelizmente, para as coisas negativas, infelizmente. Mas, Jordânia, você está falando tanto de mindset, né? E vamos falar de gestão financeira. Vamos falar de gestão financeira. Mas para a gente falar de gestão financeira, puxa, a gente tem que fazer a reflexão e falar, puxa, o que será que é o mindset que está operando na minha mentalidade?
É um mindset fixo que me tende, infelizmente, a olhar para as coisas negativas da empresa? Ou é um mindset que sempre me tende a fazer olhar para as coisas positivas da empresa e realmente mesmo eu começar a buscar oportunidades? E aí, quando a gente fala de buscar oportunidades, eu entro nesse tópico com vocês, que é gestão de custo em como buscar oportunidades. Apenas alinhando conceito, pessoal, já que nós vamos falar aqui de gestão de custo, a primeira coisa, vamos alinhar um conceito. Para muitos aqui, isso aqui é muito tranquilo, mas o que seria custo? Né? Nós escutamos assim tantas vezes essa expressão, né? E eu tenho certeza que você já escutou essa expressão, e eu tenho certeza que você também já utilizou essa expressão. Precisamos enxugar custos, precisamos reduzir custos, precisamos controlar os nossos custos. Uau! Mas, pessoal, na empresa, nem tudo é custo. Tem muita coisa na empresa que não é custo. Tem muita coisa que na empresa é despesa. Ô, Jordana, aí você está complicando. Mas vamos lá para o mindset, que a gente vai rapidinho já desmistificar isso daí, o que é custo, o que é despesa. E aí, muito importante, pessoal, isso aí, já que nós estamos falando de gestão financeira, né, como gestores, líderes, é muito importante a gente saber qual que é esse conceito. O que é custo, né, quando eu estou focando em custo, o que é despesa, qual é a diferença, né? E olha o que eu descobri aí para trazer como uma definição do que é custo. Custo é todo valor gasto com um produto ou serviço que foi utilizado na produção de outro produto ou serviço. Juliana, não ficou muito clara essa definição. Mas para nos ajudar, vamos pensar hoje na nossa organização. O que nós utilizamos hoje, né, no nosso plano de contas, para dizer o que é custo. Então, quando nós estamos atendendo o nosso cliente, esse cliente ele chega lá na recepção, para eu poder atender esse cliente, tem alguns produtos, né, alguns itens que eu tenho que requisitar no estoque, para poder ali começar o atendimento, folha de sulfite, papel, caneta, tudo isso aí a gente requisita lá no estoque para poder atender esse cliente. Quando esse cliente ele passa pela coleta, então ali na coleta tem os gastos com tubo, agulha, seringa, álcool, algodão, né? Produtos esses, inclusive, que nós também requisitamos no estoque. É custo também. Essa amostra, ela passa pela triagem, ela vai lá para a área técnica. Lá na área técnica, para eu poder realizar todos os nossos exames, eu tenho lá gastos com reagentes. Isso aí, ele é custo. E esse custo, pessoal, ele pode oscilar, né? Ele pode variar. Variar como, Jordane? Variar de acordo com a quantidade de clientes que eu atendo, de acordo com a quantidade de exames que eu processo. Então, esse custo, ele sempre vai existir, principalmente esse variável, em função de eu ter que entregar algum produto ou ter que entregar um serviço. Então, ou seja, se eu não estou atendendo nenhum cliente na recepção, se eu não estou realizando nenhum exame, por exemplo, na área técnica, eu não estou consumindo esses produtos. Então, ou seja, por isso aí começa a ficar fácil a gente começar a entender, então, o que é custo. E aí a gente também tem o custo, que ele também pode ser fixo. E aí um exemplo para poder a gente entender o que é custo e está relacionado à produção, vamos pensar no nosso equipamento que está lá na área técnica, e esse equipamento ele é utilizado para processar os nossos exames. Esse equipamento ele tem um custo de locação. E esse custo de locação eu vou pagar todo mês, independente da quantidade de exames que eu realizei. Inclusive, se eu não realizei nenhum exame, eu vou ter que pagar. Por isso que a gente fala que ele é um custo fixo. Já os reagentes, ou seja, eu tenho esse custo quando eu tenho exames para processar, mas se eu não tenho exames para processar, não tem por que eu estar pegando material no meu estoque. E aí a gente fala, tá, então, Jordano, já que nem tudo é custo, e o que seria, então, a despesa? Olha só, despesas são todos os gastos administrativos da empresa, ou seja, todos os gastos necessários para manter a estrutura funcionando. No entanto, eles não contribuem diretamente na produção de novos itens. Para facilitar, então, o que seria, então, as nossas despesas que elas não estão condicionadas
se está tendo cliente, se está tendo exames ou não, é uma despesa administrativa para poder manter a estrutura funcionando. Vamos pegar alguns exemplos de despesas mensais de uma unidade de atendimento. Acredito que hoje aqui tenha várias pessoas que atuam aí com unidades de atendimento. E olha só para vocês verem, pessoal, tudo que eu vou apresentar aqui para vocês não é custo, isso aqui é despesa. Olha só, uma unidade de atendimento. A primeira despesa que eu tenho, independente se vai entrar um cliente ou se vai entrar 100 clientes na unidade, eu tenho lá salários, benefícios e encargos de mão de obra. O que mais, Jordânia? Essa unidade, todo mês eu tenho que pagar o aluguel dessa unidade e o IPTU do imóvel da minha unidade de atendimento. Também temos que pagar a água dessa unidade, a energia elétrica, a internet para essa unidade operar. Temos que pagar mensalmente também a conectividade VPN para o Shift funcionar. Às vezes a gente acha que apenas tendo a internet a gente loga lá no Shift e abre o Shift. Se a gente não pagar mensalmente uma mensalidade, né, de despesa que é de VPN, não adianta que o sistema Shift não funciona, ele não abre em nossas unidades, mesmo tendo internet. Isso daí é mensal, essa despesa. E detalhe, o Shift ele não é de graça, mensalmente nós também temos uma mensalidade do Shift para pagar, independente da quantidade de clientes que eu estou atendendo nessa unidade. Acabou, né, Jordânia, para a unidade de atendimento. Não, e tem mais despesa ainda. Sabe os computadores que a gente está utilizando lá na recepção? E ora, a gente fala assim lá, olha, eu preciso de mais computadores na minha unidade, quero colocar mais computadores. Provavelmente porque a sua unidade está crescendo. Mas esses computadores, a gente paga aluguel desses computadores por máquina também. E detalhe, independente da quantidade de clientes que vão entrar, tem lá todo mês o aluguel desse computador. Monitoramento de alarme, sim. Depois que você fecha a unidade, né, você aciona o alarme lá da sua unidade. E se esse alarme disparar? Tem uma empresa que vai tocar lá nessa empresa para essa empresa avisar o responsável da unidade e dizer, olha, o alarme da sua unidade tocou. Alguma ocorrência pode estar acontecendo lá dentro. Isso não é de graça. Temos que pagar mensalmente isso daí. Detalhe, na unidade tem ar-condicionado, né? Esse ar-condicionado, a gente não conserta esse ar-condicionado só quando ele estraga. Mensalmente, nós temos que pagar uma manutenção preventiva do ar-condicionado. De novo, independente se entra ou não entra clientes. Meu Deus, quanta despesa numa unidade de atendimento. O que mais? A mensalidade do sistema de retirada de senha. Como é que é? Sim, aquela senha lá, aquele aparelhinho, tem lá aquele totem, que o cliente chega lá, senha preferencial, senha normal, senha vacina, pendência. Mensalmente, a gente paga uma mensalidade daquilo ali, todo mês tem que pagar. O que mais? Vai que o prédio desabe, vai que o prédio pega fogo, misericórdia, temos que pagar o seguro predial, não temos como escapar disso aí, temos que pagar, não é barato não. Acabou, né? Escritório de Central de Arrecadação, ECAD. Jordânia, o que é isso aí que eu pago? Eu pago isso aí nas minhas unidades? Você paga. Sabe por que você paga? Porque esse Escritório Central de Arrecadação, que ele fica lá no Rio de Janeiro, ele cobra direitos autorais, praticamente quase que no Brasil inteiro. Se você tem uma televisão no seu estabelecimento, né? Você, pessoa jurídica, você coloca uma televisão lá, então lá de manhã está passando lá Ana Maria Braga, está passando o Globo Esporte, talvez lá na televisão da sala de curvas e tal. Ou seja, a gente tem que pagar direitos autorais. E aí, em determinado momento, passa um cantor lá tocando, cantando. Ou seja, para a gente estar veiculando isso aí dentro das nossas unidades, a gente tem que pagar mensalmente essa taxa para o ECAD dentro da nossa unidade. E que mais? O reparo predial. Afinal de contas, às vezes é hora, a sua unidade está quebrando, tem que pintar uma parede, é um sifão que estoura, tem que gastar isso daí. Pessoal, tudo isso daqui é despesa. Isso aqui não é custo, isso é despesas. Uau, quanta despesa
tem numa unidade, Jordânia, então agora começa a fazer sentido, porque esse nosso desafio, né, quando a gente abre uma unidade, a gente tem que pensar, puxa, eu preciso colocar clientes dentro dessa unidade, eu tenho que colocar mais clientes dentro dessa unidade, porque essas despesas aqui, só de você abrir a porta, então, ou seja, você inaugurou a sua unidade e abriu a porta dessa unidade, todas essas despesas aqui você vai ter que pagar no final do mês, entrando 1, 2 ou 3, quantos clientes entrarem na sua unidade. E essas despesas aqui, pessoal, eu arrisco falar com muita propriedade. Em muitas das nossas unidades, todo esse grupo de despesa aqui passa fácil da casa dos 50 mil reais todo mês. Uau, 50 mil reais todos os meses, essas despesas aqui, passa, muito, muito, muito fácil. E como identificar oportunidades de enxugar e controlar esses custos e despesas? Sabe, pessoal, infelizmente, muitas empresas, né, elas só analisam essas possibilidades quando já estão quase quebrando, perdendo seus clientes, endividadas até o teto, ou seja, gritando por socorro. Sabe aquele pensamento, lá no mindset fixo, aquele pensamento assim, não, a empresa está indo muito bem, a empresa está crescendo, para que pensar nisso? Né? E aí que mora o grande perigo. E pela falta de conhecimento, né, como essas empresas cortam custos, quando elas chegam num momento que já não tem mais o que fazer, elas estão desesperadas, sabe o que elas saem fazendo? Elas saem demitindo colaboradores sem nenhuma análise, até porque também quando contratou também não fez nenhuma análise, sai trocando, sem fazer nenhuma análise, a sua matéria-prima por produtos mais baratos, trocando seus fornecedores, suspendendo os diferenciais que ela entregava para os clientes, ou seja, fadada a deixar de existir. Porque, ou seja, no momento que ela estava saudável, no momento que ela estava crescendo, no momento ali do seu auge, ela achou que não tinha necessidade de ter um momento bacana como esse aqui, de reflexão que nós estamos tendo. Era desperdício de tempo. Ou seja, todo mundo lá naquele mindset fixo, né? Ninguém queria estar lá no mindset de crescimento. Mas, pessoal, guardem essa reflexão desse próximo slide. Empresas inteligentes, elas não cortam custos ou reduzem despesas. Empresas inteligentes melhoram a eficiência operacional e entregam produtos com mais qualidade aos seus clientes. E hoje, é o que mais a gente vê o Grupo Sabin fazendo, ou seja, focando em sempre o quê? Melhorar a eficiência operacional, jamais com o foco de vamos sair cortando custo, reduzindo despesa, não. Ou seja, vamos melhorar a nossa eficiência operacional. E melhorando a nossa eficiência operacional, vamos enxergar muitas oportunidades que podemos otimizar, melhorar processos, e melhorando esses processos, pode ser que nós vamos enxugar custos. Melhorando esses processos, nós vamos talvez reduzir muitas despesas e tudo isso convertendo em cada dia mais o quê? Em agregar valor, né? Entregar produtos com mais qualidade. E aí, pessoal, eu trago aqui para vocês agora, né, quando a gente fala, né, de oportunidades, né, nós temos de melhorar a eficiência operacional e, como consequência, reduzindo os nossos custos, enxugando as nossas despesas. Olha só, tenha conhecimento de quais são os seus custos e despesas. Uau! Sim, sabe por quê? Como que eu vou controlar algo que eu nem conheço? Então, assim, poxa, Jordânia, alguns slides anteriores aí, você trouxe para a gente uma série de despesas que a gente tem numa unidade, talvez lá para o pessoal do setor financeiro, que pagam essas despesas mensalmente, para eles são muito claros, mas eu estou falando para você, gestor, para você, líder ali de unidade, você sabia de todas essas despesas que você tem? Então, ou seja, a primeira coisa, né, para um bom gestor, ele tem que ter o quê? Ele precisa ter conhecimento. Quais são os meus custos? O que é custo, o que é despesa? Agora está claro para mim, ok, eu já sei. E quais são eles? Quais são esses custos que eu tenho? Quais são essas despesas? E dois, pessoal, acompanhe mensalmente o comportamento desses custos e despesas.
Não dá para simplesmente, mensalmente, a gente só vai lá e paga, mas não acompanhar, né, qual é o comportamento desses custos. Vamos imaginar, já que a gente estava falando de despesas em unidade de atendimento, vamos imaginar que na nossa unidade de atendimento tem lá uma torneira, que essa torneira quebrou o registro e essa torneira, ela está vazando água. Eu passei, quando eu olhei, eu vi a torneira vazando água. Puxa, imediatamente, né, eu já aciono o pessoal, o profissional da manutenção, depois já vou abrir ali um GLPI para poder já consertar isso daí e parar de vazar água. Ok. Mas vamos imaginar que esse vazamento de água, ele aconteceu numa tubulação interna ali que você não vê, e é um pequeno rompimento que teve ali na sua tubulação, e você não está vendo, ninguém está vendo, porque é interno, e a água agora está indo embora para o esgoto. Se você não conhece, você não acompanha mensalmente o comportamento desse gasto, dessa despesa, pode acontecer que talvez daqui 1 ano, 2 anos, que você vai falar assim, nossa, não é que já fazia 2 anos que vazava água nessa nossa unidade e agora que nós fomos descobrir? Já imaginou isso daí? Agora, a partir do momento que você tem conhecimento dos seus custos, você tem conhecimento das suas despesas e você acompanha mensalmente isso daí. Tem pessoas que, inclusive, ajudam você a acompanhar, e aí você olha lá e fala assim, peraí, esse mês aqui, o que aconteceu? Não era para eu ter tido um consumo de água tão elevado desse jeito. Não aconteceu nada de diferente na unidade, não tem nenhuma torneira aparentemente vazando. Ok, não tem, mas alguma coisa está oculta que eu não estou vendo. E, pessoal, eu queria passar uma reflexão para vocês. As maiores oportunidades que nós temos hoje, pode ter certeza, elas não estão nos nossos olhos, elas estão ocultas. E quando a gente desenvolve, né, maneiras, a gente desenvolve ferramentas, né, para a gente começar a analisar o comportamento mensal dos nossos custos, das nossas despesas, essas ferramentas, por mais simples que elas sejam, elas começam a nos indicar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo. Você olha o histórico dos últimos 6 meses e tem alguma coisa. Então, ou seja, você começa a criticar os seus acompanhamentos, o que você colocou de indicadores. E aí, um terceiro, analise constantemente os seus processos. É exatamente, pessoal, quando nós temos o hábito, né, de não simplesmente sair executando as atividades dos nossos processos. A gente tira um tempo para a gente analisar os nossos processos. Olha que extraordinário que acontece. Nós descobrimos que algumas atividades e produtos que estão sendo gastos nesse processo, muitas vezes já são desnecessários e geram custos e despesas. Vamos imaginar um determinado produto que nós utilizamos ali, vou pegar um exemplo, um produto ali da coleta, né? Um produto que a gente utiliza na coleta e a empresa resolveu que ela vai mudar esse produto, ela vai passar a comprar um novo produto. Mas esse produto atual que a gente usa, não tem nada de errado com ele, né? Tá tudo bem. Só que nós vamos trocar de produto, vamos pegar um produto, né, talvez com um novo fornecedor, um produto diferente. Só que daí a gente não analisa quanta gente ainda tem desses produtos lá no nosso setor. Suprimentos, quantas caixas eu tenho ainda aí no setor de suprimentos? Não, simplesmente a gente troca esses produtos, a gente pede para trocar. E aí a gente já começa a usar o novo produto. E aí, o que acontece agora com esses produtos? Estão tudo parado lá no estoque, tudo parado lá no seu setor. E muitas vezes você ainda vai lá no setor de suprimento e fala assim, será que eu não posso devolver isso aqui? Não, porque agora a gente não usa mais. E o setor de suprimentos fala, você não usa mais, e eu ainda tenho um monte aqui também aqui dentro dos suprimentos, que eu não sei o que eu vou fazer com isso agora. Né? E muitas vezes por um detalhe tão simples. Né? Muitas vezes, essas falhas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Ou, às vezes, um determinado produto, eu falo isso, pessoal, porque são experiências que eu tive aqui na minha regional, e foram experiências que eu me deparei que aconteceram aqui na minha regional, e a gente precisou corrigir isso daí. Um determinado produto que eu não vou utilizar mais,
mas ninguém avisa lá o setor de suprimentos que esse produto não é para comprar mais. O suprimentos, ele tem ali a sua linha de compras, né, semanal, quinzenal, mensal, e ele vai ali e compra. E aí, depois de ter comprado, aí a gente fala assim, poxa, não era para ter comprado esse produto, mas ninguém avisou, ninguém fez uma análise do processo, ninguém fez uma análise das atividades desse processo. Então, pessoal, sempre que for solicitar um quarto, sempre que for solicitar um recurso, avalie a real necessidade de forma analítica e não intuitiva. Sabe, pessoal, uma coisa que nós precisamos cada dia mais, né? Precisamos fazer é a gente começar a criar a cultura de usar dados a nosso favor. Quantas vezes nós tomamos decisões, né, na intuição, no achismo, a gente olha e fala, eu acho que cresceu, acho que diminuiu. Não, né? Hoje nós temos ferramentas na empresa, ferramentas que nos dão informação, né, que a gente pode extrair dados, mas muitas vezes, né, parece que, mas é tão chato ficar gerando relatório, pesquisando informação. Pessoal, mas olha quantas informações ricas nós temos para tomar, né, para fazer a tomada de decisão. Quer ver um outro exemplo? Né? Quantas vezes, né, a gente analisando, né, o nosso processo, na hora da gente solicitar um recurso, principalmente mão de obra, né, a gente descobre que se eu tiver uma desistência, uma pessoa da minha equipe, por exemplo, que ela pediu para sair da equipe, né, eu descubro que eu consigo otimizar os meus processos sem a necessidade de substituição. Né? A pessoa pediu para sair da equipe. Só que, o que acontece muitas vezes? Como que o nosso cérebro hoje no mindset, ele está programado? Ele não costuma estar programado, né? E hoje a gente está fazendo muito essa reflexão aqui, de começar a reprogramar o nosso cérebro, principalmente nesse mindset financeiro, que é o quê? Eu não vou deixar para fazer essa avaliação só no momento da substituição. Sabe por quê, pessoal? Na hora da substituição, na hora que a gente perde um colaborador, é natural, desesperadamente, a única coisa que a gente pensa é falar para o RH, eu preciso de substituição, eu preciso de substituição. E aí, se a gente sempre deixar para fazer essa análise só depois que o recurso for adquirido, a gente pode descobrir que não era necessário. Só que daí, nessa hora, pessoal, já é tarde demais, infelizmente. 5. Lugar de estocar produtos é no almoxerifado. Pessoal, que eu passei por isso aqui na minha regional, né? Que era comum, né? E olha para vocês verem, por não fazermos o cruzamento da quantidade de produtos que saem do nossos suprimentos com a quantidade de exames e clientes que atendemos, como que muitas vezes é comum fazermos estoques desnecessários nos setores e unidades de atendimento. Como assim, Jordânia? Fazer o cruzamento? Sim, né? Então eu tenho lá a minha unidade de atendimento que mensalmente ou semanalmente eu requisito materiais do estoque. Se eu pegar esse material que eu requisito do estoque para a minha unidade de atendimento e eu dividir pela quantidade de pacientes, ou seja, eu cruzar com a quantidade de pacientes que eu atendo, eu crio um indicador. Se eu pegar, por exemplo, a quantidade de kits reagentes que saem do meu estoque e eu dividir pela quantidade de exames que eu realizo lá na minha área técnica, eu tenho um indicador. Quanto que eu gasto, em média, para X exames realizados? E, pessoal, e como que é comum, muitas vezes, né, a pessoa fazer estoque no seu setor? E como eu falei aqui, lugar de estoque é no almoxerifado. Então, a gente pega, por exemplo, um determinado exame, que ele consome, em média, né, 2 caixinhas de reagente, 2 kits de reagentes por mês. E a pessoa, ela guarda 5 na geladeira. Ela consome 2 por mês. Ela guarda 5 na geladeira por mês. E aí você pergunta, ei, para que isso? Ela fala assim, isso aqui é margem de segurança. Vai que o fornecedor atrase. Vai que aconteça um imprevisto. Conhece alguém que tem esse pensamento, que faz isso? Não é para você escrever aqui no chat, não, dessa pessoa, não. É só para você pensar. E aí, ela tem esse pensamento. E qual que é o resultado disso? Muitas vezes,
desperdício, né? Produto sendo perdido por validade, né? E produtos que poderiam ser convertidos em novas receitas. Olha esses 6 aqui, ó. Dissemine a cultura da melhoria de eficiência operacional. Pessoal, se tudo que nós estamos falando aqui hoje, se todas essas reflexões que nós estamos fazendo, e que são coisas, como eu falei para vocês, nada que eu estou falando aqui puxa, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar disso. Não, eu já ouvi falar isso várias vezes. Mas aqui, qual que é o nosso maior desafio? A gente desdobrar isso aqui para as pontas. Né? Sabe por quê? É lá na ponta que tudo acontece. É lá na ponta que as pessoas estão utilizando esses recursos. É lá na ponta que as pessoas estão requisitando esses recursos lá no nosso estoque. E se a gente não disseminar essa cultura, sabe o que pode acontecer? Os nossos liderados, eles terem uma leitura totalmente equivocada de tudo isso daqui que a gente está falando. E o pior, muitas vezes ainda nos sabotar. E aí, pessoal, eu queria agora entrar num novo tópico com vocês, que diz o seguinte: você acompanha o resultado financeiro da sua unidade? Então, olha só, nós acabamos de ver que, além dos custos, quantas despesas há em uma determinada unidade? E, pessoal, como eu falei, unidade de atendimento, nós sabemos que é coisa muito séria. Olha só, hoje, quando a gente fala assim, e eu tenho os colegas, nossos gestores, que a gente sempre está fazendo essas análises, né, da importância de se ter uma nova unidade em uma determinada cidade. E quando a gente fala de abrir uma nova unidade, eu vou falar aqui por baixo, tá, pessoal, sendo bem conservador. Hoje, para abrir uma unidade, né, ir lá alugar um imóvel, construir uma unidade, mas a gente passa fácil da casa dos R$800 mil para poder inaugurar essa unidade, ir lá alugar o imóvel, fazer todas as adaptações e inaugurar essa unidade. E depois de gastos desses R$800 mil, e isso foi o quê? Isso não foi custo nem despesa, isso aí foi investimento, porque agora a gente espera um retorno em cima desses R$800 mil que nós investimos para construir uma nova unidade. E aí, voltando de novo, só que quando eu abrir a porta dessa unidade, eu já tenho lá aquelas 14, muitas vezes até mais, despesas que eu vou ter na minha unidade. Pessoal, hoje, a última atualização que eu tive, né? Hoje nós temos 305 unidades de análises clínicas em nosso Brasil. Nós temos 14 unidades de diagnósticos por imagem. Nós temos 25 unidades hospitalares e nós temos 27 unidades de vacinas, né? E cada uma dessas unidades, com todo aquele rol de despesas que nós acabamos de apresentar. Então, ou seja, coisa muito séria. Como eu adiantei para vocês, né? Essas despesas dessas unidades, elas passam muito fácil da ordem dos R$50 mil. E aí, vamos pensar em alguma coisa aqui de unidade. Quando eu tenho uma unidade, seja uma unidade que ela acabou de inaugurar, ou uma unidade que já tem alguns anos que essa unidade opera, qual que é o esperado de clientes da minha unidade? Puxa, como líder da minha unidade, eu falo muito isso para minha liderança, muitos estão aqui hoje nesse encontro, e eu cobro deles, né, isso daí. Qual que é o esperado de clientes da sua unidade? Para você, líder, isso tem que estar muito claro. Quantos clientes comporta a sua unidade? Como que está a taxa de ocupação? Né? Qual que é o ticket médio da sua unidade? Ticket médio da minha unidade, Jordânia? Sim, né? A sua unidade ela fatura X mil por mês. Quando você pega esses X mil por mês e você divide pela quantidade de clientes que você atende, você sabe, em média, quando cada cliente entra na sua unidade, quanto ele deixa ali de faturamento para a sua unidade, ou seja, faturamento em média para cada cliente atendido na minha unidade. E nós sabemos como que esse ticket médio oscila de unidade para unidade, como que esse ticket médio oscila de classe econômica para classe econômica onde a nossa unidade está instalada. 4,
A minha unidade tem custos, e eu sei agora o que é custo, o que é despesa. Custo é aquilo que eu gasto para atender os meus clientes, eu requisito lá no estoque. Sim. E quanto esses custos representa no seu faturamento? A sua unidade faturou X mil reais por mês, esses custos, eles representaram quanto? Eu preciso saber disso, Jordânia. Não só precisa saber, como você tem que ter um painel que você gerencia isso mensalmente, esses custos. Porque esses custos, quando você for comparar com as suas unidades, você vai perceber que eles não vão oscilar muito, a não ser que numa unidade sua seja muito diferente da outra. Mas esses custos, eles costumam ser muito similares entre as unidades, não costumam oscilar tanto. Então, se o seu painel está dizendo assim, nossa, como que na minha unidade X o meu custo está altíssimo? Isso aí aconteceu aqui em uma das minhas unidades. E aí, sabe o que eu descobri, pessoal? Quando eu cheguei lá, eu abri os armários, estavam lotados de material de estoque. E a resposta foi, vai que falta no fornecedor, vai que falta no almoxerifado. Aí eu falei, agora eu entendi por que esses custos estavam altíssimos. Por quê? Fazendo sempre estoques desnecessários dentro da unidade. 5. Quanto representa as despesas no faturamento da sua unidade? Jordânia, agora eu já entendi que as despesas, então, é tudo aquilo que eu tenho que pagar, independente se está entrando clientes ou não, né? Sim, sim, e ela tem um valor ali fixo por mês, né? Quanto que essas despesas hoje consomem do seu faturamento? 6. Para eu conseguir pagar todas as despesas, né, da minha unidade, quantos clientes que eu preciso atender que é só para poder pagar? Inclusive, nós vamos ver isso aí no slide de ponto de equilíbrio. 7. Quem está aqui de faturamento vai amar isso aqui agora. Todas as guias de faturamento da sua unidade são entregues no prazo e corretas ao setor de faturamento? Qual é o impacto disso? Puxa, se eu recebi uma guia lá do meu faturamento, né? Essa guia, pessoal, para ela ser convertida em espécie, para ela ser convertida em dinheiro entrando na nossa conta, tem todo um processo que essa guia passa no setor de faturamento. E esse faturamento ele já começa lá na unidade de atendimento, quando eu tenho prazo para entregar, eu tenho todo um processo, uma atividade que eu preciso fazer com essas guias, né? Entregar no prazo é um capricho do setor de faturamento? De forma alguma. Se eu não entrego guias no prazo, eu corro o risco de perder o quê? O cronograma, o prazo lá da operadora. Perdi o prazo da operadora, a operadora, por si, ela tem o aval da ANS em dizer como você entregou fora do prazo, talvez eu não vou te pagar essas guias. Puxa vida. Então, não basta atender os clientes, né? A gente precisa fazer essas guias serem convertidas de fato em dinheiro, que a gente vai ver isso aí lá no contas a receber. E aí, pessoal, mais do que isso, eu, líder, está muito claro disso para mim, é maravilhoso, é fantástico, mas a minha ponta é essa ponta, porque é lá que tudo acontece. É para eles que tem que estar muito claro qual que é o impacto disso. Como eu falei, de novo, se eles não souberem qual é o impacto disso, eles podem achar que isso daqui é exigência demais da empresa, é capricho do setor de faturamento, e o quê? E como eu falei, pior, podem até nos sabotar. Agora, quando eu trago aquela cultura, melhoria de eficiência operacional, impacto, ou seja, eu estou desdobrando tudo isso daqui, envolvendo esse meu colaborador na estratégia, momento muito oportuno, já que a gente está falando tanto de planejamento estratégico, como eu falei, é lá na ponta que tudo acontece. Qual é o índice de glosa da sua unidade? Né? Para quem não está muito habituado com faturamento, contas a receber, glosa é aquele exame que eu cadastrei no meu sistema e quando eu mandei isso aí para a operadora, para dizer, operadora, me paga por esse exame, ela olha e diz, não vou pagar. Eu vi aqui que quando a sua atendente cadastrou, ela esqueceu de pegar a autorização e sem autorização eu não pago por esse exame. Quando sua atendente foi cadastrar, infelizmente, ela cadastrou um exame errado. Eu não vou pagar por esse exame. E existe uma infinidade de glosas que a operadora ela faz. Nem tudo é falha do atendimento, não.
Tem N motivos que muitas vezes uma operadora nos glosa, e muitas vezes motivo até que nem é real, mas ela resolveu nos glosar. E aí depois cabe ao setor de recurso, né, que muitas vezes fica lá no setor financeiro, junto com contas a receber, né, tem que fazer o recurso. O que é o recurso? É tentar receber, é tentar reaver isso daqui. No primeiro momento ela disse, eu não vou te pagar. Puxa, eu vou tentar. Pessoal, e mais importante do que tudo isso, o que tem que estar muito claro para nós líderes, né, nós gestores de unidade, nós gestores de... Qual que é esse nosso índice de glosa? Puxa, a gente trabalha para que uma meta seja 0. Poxa, Jordane, 0 é uma meta ousada. Mas sim, vamos para o mindset de crescimento. É ela que nós vamos buscar sim essa meta. Mas se eu nem sei o que glosa, se eu nem sei que valor é esse, se eu nem sei que exames, como que eu vou fazer qualquer controle? Não vou conseguir fazer. Por isso, de novo, voltando lá no primeiro slide, eu preciso conhecer. 9. Com quantos clientes dias, então, os custos e despesas e receita da minha unidade se equilibra? Eu começo atendendo pacientes, começo entrando faturamento, mas na mesma hora que entra faturamento, está saindo custo, está saindo despesa. Que momento que eu vou ter o equilíbrio disso daí? Pessoal, isso daqui é tão importante, principalmente quando a gente abre uma nova unidade, e que fantástico, né? Quando a gente abre uma nova unidade, e essa unidade já bomba de clientes logo nas primeiras semanas, logo nos primeiros meses. Uau, isso é fantástico. Mas nem sempre essa é a realidade, né? A gente abre uma unidade, aí ela começa 10 clientes dias, 20, 30, 40 clientes, 5, e ela vai aumentando, e isso é fantástico. Mas precisa estar muito claro para nós em quantos clientes, no mínimo, eu preciso atender, pelo menos para equiparar, para poder falar, puxa, eu saí do 0. E no final do mês, pessoal, da minha unidade, né, já que o tópico é você controla o resultado financeiro da sua unidade, no final, quanto sobra de dinheiro para pagar os demais custos e despesas indiretas que não estão ligadas diretamente à sua unidade indireta? Jordane, como assim despesas indiretas? Eu estou aqui na minha unidade, eu tenho que ajudar a pagar alguma conta? Claro que você tem que ajudar a pagar uma conta. Quem que paga o setor de transporte que leva as suas amostras biológicas até a unidade matriz? Você precisa dar resultado para ajudar a pagar essa conta aí. O faturamento que fatura suas guias, sim, que vai faturar suas guias para fazer essas guias suas virarem dinheiro. Quem que paga lá o setor de faturamento? O financeiro que recebe o faturamento da sua unidade e paga as suas despesas que você tem lá mensalmente. Quem que paga esse setor? O profissional da manutenção, quando quebra a sua unidade, você liga para esse profissional para que ele venha consertar a sua unidade. Tem que sobrar dinheiro para ajudar a pagar esse profissional. O setor de suprimentos, que compra todos os produtos, né, que você utiliza. Quem que paga a conta do setor comercial, que busca novas parcerias para você, fecha novos contratos? Alguém tem que pagar a conta do setor comercial, sim, o resultado da sua unidade, que precisa sobrar da sua unidade para poder ajudar a pagar a conta, né? Puxa, minha unidade precisa ser divulgada, precisa ser divulgada. E quem que paga o marketing? A sua unidade precisa dar resultado para poder ajudar a pagar o marketing, para que ela possa divulgar a sua unidade. A sua unidade, ela precisa atender o cliente, mas ela precisa entregar o resultado do cliente. Quem que paga lá o pessoal da área técnica para poder processar os seus exames, liberar os seus exames? Muitas vezes, antes do cliente chegar na sua unidade, ele precisou ligar na central de atendimento. Quem que paga a central de atendimento para poder receber esse cliente e falar, vai lá na unidade da Letícia, vai lá na unidade do Pedro, que fica perto da sua residência, né, indicando a sua unidade. Quem que paga? A sua unidade. Precisa dar resultado. Jordane, e se depois dessa nossa conversa aqui eu descobri que a minha unidade quase não dá resultado? Bem-vindo na hora de melhorar a gestão da sua unidade, fazer essa unidade crescer. Jordane, eu descobri aqui que a minha unidade mal está pagando as minhas despesas. Opa! Então, a gente precisa fazer essa unidade encher de clientes, porque essa unidade tem que dar resultado para pagar as suas despesas, o custo dela e sobrar resultado para ajudar a pagar todas essas despesas. E,
Por último, pessoal, eu sei que o tema é pesado e a minha proposta hoje aqui era trazer vocês para um cenário de reflexão, de muitas coisas que vocês já ouviram, mas vamos rever novamente, vamos começar a analisar novamente. E o que eu queria chamar vocês hoje aqui, com esse último tópico, é para a gente falar, então, de ponto de equilíbrio, já que a gente já falou um pouquinho, né, no tópico anterior. O que seria, Jordânia, esse ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, ele é conhecido, né, pela palavra em inglês como break-even point. É quando a receita total da empresa, ou seja, da sua unidade, é exatamente igual à soma dos custos e despesas. Ele é calculado para saber em número de clientes ou produtos, é preciso atender ou vender para bancar as operações sem ter prejuízo. Ou seja, começa lá no dia 1º do mês e termina no dia 30. Em que momento do mês eu atinjo o lucro igual a zero? E aí, pessoal, a gente tem que guardar essa próxima reflexão. Ponto de equilíbrio não é meta de nenhuma empresa, não. Ponto de equilíbrio ele é só uma referência. Por quê? O objetivo das nossas unidades não é que as nossas unidades empatem. Ah, não deu lucro, mas não deu prejuízo, mas também não deu lucro, né? Tá ali mais ou menos. Não, unidade não tem que ficar no mais ou menos. Nossas unidades precisam dar muito, muito lucro, porque tem muitas outras despesas e custos indiretos que a nossa unidade ela precisa ajudar a pagar. E aí, pessoal, para poder facilitar o entendimento, eu trouxe esse gráfico aqui, ó. Ponto de equilíbrio calculado da seguinte forma. Antes de eu falar do gráfico, olha só, vamos trazer um pouquinho aqui como que a gente calcula hoje. Então, eu cheguei lá, Jordânia, eu peguei essa apresentação sua e fui lá buscar agora, comecei a controlar agora todas as despesas da minha unidade. E descobri, Jordânia, que tá girando por volta aí mesmo na casa dos 40 a 50 mil reais as despesas da minha unidade, tá bom? É despesa, independente de cliente estar entrando ou não na sua unidade. Abriu a porta na segunda-feira de manhã, já tem isso aí para pagar no final do mês. Já sei agora. 2, qual que é o valor do custo unitário para cada cliente que você atende? Então, para você poder atender esses clientes, né? Isso aqui, pessoal, é só um exemplo, tá? Para você poder atender esses clientes, para cada cliente que você atende, porque agora você passou a o quê? A cruzar, né? O valor que você gasta com o estoque, você passou agora a cruzar pela quantidade de clientes que você atende. E aí, um exemplo, né? Você descobriu que, puxa, para cada cliente que eu atendo, o custo é de R$90. Não é despesa, é custo, né? Os produtos que eu preciso utilizar para atender esse meu cliente, R$90, eu sei. 3, cada cliente que entra na sua unidade, você sabe agora o ticket médio dele, que ou seja, o faturamento unitário. O cliente pôs o pé na minha unidade, né? Ele foi atendido, deixou a guia dele ali, em média, ele deixa R$215 de faturamento. Ah, legal, eu já sei agora qual que é meu ticket médio. Boa! Eu sabendo essas 3 informações, eu consigo agora saber qual que é a margem de contribuição desse meu cliente. Fernando, o que seria essa margem de contribuição? Muito simples. O meu faturamento unitário, ali, os R$215. Mas para eu ter esses R$215, Jordânia, sempre que eu tenho esses R$215, eu tenho que ter um custo embutido. Sim, é os R$90. Então, quando você subtrai os R$215 pelos 90 unitário que você tem de custo para atender esse cliente, você tem a margem de contribuição desse cliente. E aí, então, a margem de contribuição desse cliente, os 215 menos 90, nós temos ali, ou seja, R$125 de margem de contribuição. Ele deixa 215, mas eu preciso gastar 90 para poder atender. Então, ou seja, 125. E esses 90, né? Voltando lá, eu só gasto esses 90 quando eu atendo o paciente. Se eu não atender, eu não gasto esses 90. Então, pronto. Então, agora eu tenho a minha margem de contribuição. A partir do momento agora que eu tenho a minha margem de contribuição, agora eu consigo chegar no ponto de equilíbrio, porque agora a gente vai falar lá dos 50 mil das despesas. O que a gente faz agora? Nós vamos pegar os 50 mil reais de despesa que a gente tem todo mês quando a gente abre a porta da unidade
Vamos dividir por essa margem de contribuição, que é os R$ 125. Dessa forma, 50 mil dividido por R$ 125 de margem de contribuição, quanto que vai me dar de clientes para eu não ter lucro e nem ter prejuízo? Ó, 400 clientes. Jordânia, peraí. Então, quer dizer que isso é minha unidade. Vamos imaginar que eu tenho lá, em média, R$ 50 mil de despesa e uma margem de contribuição de R$ 125, eu vou ter que atender 400 clientes para não sobrar nem R$ 1 para eu poder ajudar a companhia? 400 clientes. Que momento do mês será que eu atinjo esses 400 clientes? Agora sim, vamos pegar agora no gráfico, pessoal, como que ficaria isso? No eixo vertical, nós temos todo o dinheiro que vai entrar e vai sair da sua unidade. No eixo horizontal, começando lá no dia 1 do mês, né, até o dia 31, a quantidade de clientes que vão entrar na minha unidade. Clientes esses que vão entrar na minha unidade, trazendo faturamento, mas eu também vou ter que gastar para poder atender esses clientes. Sim. Então, vamos dar um start aqui, ó, e esses clientes agora começam. Olha que fantástico, meus clientes estão trazendo faturamento, mas ao mesmo tempo que os meus clientes estão trazendo faturamento, algo fantástico acontece, também começa a acontecer custo. Eu estou tendo que gastar para poder atender esses clientes. E ao mesmo tempo que eu estou gastando para poder atender esses clientes, tem aquelas benditas despesas que a gente tem, independente de atender ou não. Elas estão aqui, ó, e elas são fixas, né? Todo mês ela tem. E aí agora, o que a gente descobre? Aonde que foi que o meu lucro foi igual a zero? No exemplo desse gráfico aqui, olha para você ver essa empresa. Ela começou a faturar no dia 1º, no dia 2, no dia 3. Quando chegou no dia 18 do mês, ela falou, puxa vida, agora que nós atingimos o ponto de equilíbrio. Então, até o dia 18 do mês, tudo que aconteceu para baixo era só prejuízo? Sim, tudo que aconteceu do dia 18 para trás foi só prejuízo para a sua unidade. Agora, do dia 18 para frente, aí esse funil ele vai abrindo, ou seja, aí agora eu começo a ter resultado. Verdade? E se eu descobrir que lá na minha unidade, o meu ponto de equilíbrio bate lá no dia 27, quer dizer que, exatamente, a sua unidade quase não está dando, não tem mais dias para poder ter lucro. Jordânia, descobri que a minha unidade, no 4º dia, ela já arrebenta. No 4º dia, já sobra dinheiro para eu poder pagar todas as despesas da minha unidade, todos os custos. Uau, que fantástico! E agora, do 4º dia para frente? Do 4º dia para frente, agora é só alegria. É só lucro que a minha unidade começa a dar para eu poder agora ajudar a pagar todas as demais despesas. Pessoal, vocês não têm ideia como que essa análise de ponto de equilíbrio, ela é fantástica. Por exemplo, uma companhia aérea, você acha que ela sobe o avião, que ela decola o avião dela com 2 passageiros lá dentro? Mas de forma alguma. Ela analisa exatamente, olha, para o meu avião sair do chão, eu tenho que ter no mínimo quantos clientes lá dentro, no mínimo. Então, ela analisa muito esse ponto de equilíbrio. Pessoal, esse ponto de equilíbrio, ele é fantástico quando muitas vezes a pessoa quer abrir um negócio próprio. Eu quero abrir meu negócio, quero abrir um negócio próprio. Olha, você vai lembrar desse dia aqui hoje. Puxa, vou abrir meu negócio próprio, legal. Então eu tenho que alugar um ponto, eu tenho que ter internet, eu tenho que ter tudo isso. Puxa, sem vender uma peça de roupa, eu vou ter todos esses gastos? Sim. Sem vender um equipamento, eu vou ter todos esses gastos? Sim. E quantos equipamentos ou quantas peças de roupa, quantos produtos eu vou ter que vender para poder conseguir, pelo menos, pagar essas despesas? Bora pegar a apresentação lá do Jordânia e vamos calcular isso aí agora. Não é que eu descobri que não vale a pena, não. Puxa vida, não vale a pena não, que eu vou ter que... Primeiro que esse produto, ele me dá uma margem de contribuição muito baixa. Ou seja, eu compro ele do fornecedor por R$ 200, e eu vendo ele, eu posso vender ele no máximo por R$ 210. Ele é muito caro esse produto para eu poder vender. Sim, ele tem uma margem de contribuição muito, muito, muito baixa. Pessoal, olha que interessante. Às vezes a gente vai numa loja, né? E aí a gente já olha aquele produto top, o celular top das galáxias, né? E aí, claro, o vendedor nos dá todo um atendimento especial, né? E a gente fala para ele, nossa, esse celular, sim, ele é muito bom, tal e tal.
Aí você olha assim e fala, nossa, mas que vai pesar no meu bolso esse mês, hein? Aí você vai para um celular bem mais inferior e ele faz uma propaganda desse celular inferior, te convencendo que assim, olha, de verdade mesmo, eu sei que esse outro aí é um celular muito bom que você quer levar, mas esse aqui também, ele é fenomenal, ele é fantástico, ele liga também, você consegue ligar para as pessoas nesse outro aqui também. Sabe por quê, pessoal? Porque muitas vezes o dono dessa loja, ele sabe qual que é a margem de contribuição exatamente de cada um desses produtos. Quando ele vende um celular top das galáxias para você, ele não está ganhando quase nada de lucro. Sabe por quê? Porque a margem de contribuição dele é muito baixa. Por quê? Quando ele foi comprar esse celular, ele paga muito caro do fornecedor. E não adianta ele querer vender muito mais caro, porque ele perde competitividade. Já aquele outro celular lá, muitas vezes ele tem muito mais lucro, muito mais do que esse outro celular que é o top. Por quê? Porque esse outro celular, ele compra bem mais barato do fornecedor. E aí a margem de contribuição dele é muito, muito mais alta. Então, voltando agora aqui para o nosso cenário, a partir do momento que a gente tem agora, a gente sabe exatamente as nossas despesas, a gente sabe exatamente os nossos custos. Bora, pessoal, entender qual que é o ponto de equilíbrio, né? Tem gestores hoje aqui, meus colegas, né? Bora a gente entender qual que é o nosso ponto de equilíbrio da nossa empresa. Não vou analisar agora simplesmente por unidade, não. Eu vou analisar a minha regional agora. Agora que eu sei exatamente quais são todos os meus custos, quais são todas as minhas despesas, está muito claro para mim. Inclusive, passei até agora a controlar tudo isso daí. Eu vou entender qual que é o ponto de equilíbrio da minha regional, né? O que a minha regional precisa alcançar. Puxa, imagina eu descobrir que a minha regional, ela estava batendo ponto de equilíbrio no dia 15 do mês. Melhoramos a eficiência operacional, nós fizemos vários desdobramentos e nós descobrimos que agora, quando já dá no dia 10, a nossa regional já está batendo no ponto de equilíbrio e tal que agora, porque tudo que acontecer agora para frente é lucro, mas se a linha demorar muito para se cruzar, é exatamente prejuízo. Pessoal, eu termino por aqui. Acho que eu falei demais. Esse assunto de gestão financeira, ele é muito, muito, muito extenso e eu escolhi alguns tópicos para poder falar. Vou abrir agora para vocês para poder fazer pergunta, para a gente trocar experiência. Mas antes de a gente abrir para perguntas, eu queria passar para esse próximo slide aqui, né? E queria colocar exatamente esse vídeo aqui para a gente poder encerrar esse nosso momento que nós tivemos aqui falando de gestão financeira. Vamos lá. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm.